Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um GBcast, o podcast oficial da Geotecnia Brasil, e hoje estamos em um clima bem especial. Confere, Mari? Com certeza. A gente está assim como se fosse na sala de casa. A gente tem uma conversa bem gostosa, não vamos falar tanto de geotecnia tecnicamente, porém de uma pessoa muito especial na geotecnia e trouxemos outra pessoa extremamente especial para isso. Queremos agradecer aí os nossos quase 30 mil seguidores, somar a todas as redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Só de WhatsApp são 10 grupos, cada um com 1.000 pessoas, e fica aqui o nosso registro de gratidão a todos aqueles que nos prestigiam em toda a parte do Brasil e também do exterior. Hoje, como a Mari bem colocou, é um dia mais do que especial. Celebramos a vida do professor engenheiro Valdemar Araxix, ele que no último sábado nos deixou, completou 3 anos que nos deixou. E estamos aqui para rememorar a história, o legado e tudo aquilo que ele representou e representa para a geotecnia nacional. Queremos, antes de mais nada, agradecer a presença da nossa convidada mais do que ilustre, que é a Vera Rachish. Tudo bem contigo, Vera? Tudo com vocês. Bom, muito obrigada, Vera, por ter topado vir aqui conversar com a gente, sentar aqui na nossa salinha de casa. Olha, para mim é sempre uma honra falar do Valdemar e reverenciar a memória dele. Eu acho muito importante que todo mundo saiba quem ele foi e quem ele representa. Brilhante, né? Mas eu acho que a gente podia começar aqui falando um pouquinho de você, pode ser? Quem é a Vera? A Vera também é engenheira civil, e se você pudesse contar um pouquinho aí, depois já emendar como que você e o Valdemar se conheceram nessa vida. Bom, eu sou engenheira civil também, sou da Escola Politécnica, fiz mestrado e doutorado lá, mas eu fiz na área de materiais de construção civil, na área de construção civil, na verdade, né? E hoje eu sou diretora da Intertech Teses, que é uma empresa que faz avaliação de sistemas construtivos e também programas setoriais da qualidade em materiais da construção civil. Eu conheci o Valdemar na escola, fui aluna dele na graduação, ele tinha acabado de voltar do MIT, fez uma disciplina que era uma eletiva, então as pessoas escolhiam fazer a disciplina, Uhum. que eram tópicos especiais de solos e rochas. E eu tinha muito interesse de fazer geotecnia, começar na geotecnia. Eu comecei, inclusive, na geotecnia, na sondotécnica. Uhum. Então, eu escolhi a eletiva do Valdemar e assim nós nos conhecemos. Ele foi meu professor. Legal. E depois disso, eu ainda trabalhei com ele, fui monitora de um curso que ele fazia na FDTE. E depois a gente se separou um pouco, né, por algum tempo. E aí eu voltei para fazer pós-graduação em geotecnia na escola, mas e tinha pedido a ele para ele ser meu orientador. Mas aí eu entrei no IPT, e quando eu entrei no IPT, eu entrei na área de construção civil. E naquela ocasião, o meu departamento disse que se eu quisesse fazer uma pós-graduação, tinha que ser na área de construção civil e não na área de geotecnia. Então eu não cheguei nem a concluir o primeiro semestre na pós-graduação. Prestei para construção civil, PCC, né, que a gente chama lá na Poli. E aí eu fui para o PCC e lá eu fiz mestrado e doutorado com o Varran Agopian, que hoje é secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Mas nesse processo acadêmico, o Valdemar tentou influenciá-la a seguir na geotecnia, insistir? Não, ele foi um professor brilhante, ele era uma pessoa que entusiasmava. A gente teve a primeira aula com o Vitor de Mello, na época, e que também era um professor espetacular. Eu já me encantei, eu já tinha um encantamento por geotecnia, por causa das disciplinas de mecânica de solos e fundações, que eu tinha, e obras de terra, que eu fiz com o Carlos Pinto, com o Faisal Massad, que eram. tam- eh, o Carlos Pinto era, né? O Faisal são profissionais espetaculares. Então, eu já tinha tido esse interesse. Aí tinha começado a fazer o estágio na Sondotécnica em estabilização de taludes de estradas. Então, eu fui já com esse interesse já inicial meu. E, obviamente, os dois, o Vitor de Mello, que deu só a primeira aula, né, e o Valdemar, aguçaram muito o meu interesse na geotecnia. E aí eu
continuei, fiz o monitoramento no FDTE e tive o interesse de estar na geotecnia. Ainda trabalhei 1 ano na sondotécnica, quando eu decidi começar a fazer a pós. Mas o IPT era um lugar que eu tinha muita vontade de fazer, porque eu sempre fiquei muito dividida entre a área acadêmica e a área executiva, digamos assim. E o IPT era uma área que Intercalar. você podia intercalar. E aí eu prestei concurso no IPT, consegui entrar, mas entrei na área que abriu a vaga, que foi na área de construção civil, que eu também gostava muito. E aí foi uma coisa meio que imposta no IPT, e com toda razão, eu acho. Você está na área de construção civil, tem que fazer a pós-graduação na área que você está atuando profissionalmente. E o Valdemar entendeu isso perfeitamente, apesar de não ter gostado muito. Porque era a área de geotecnia é uma área muito encantadora, né? Muito. É muito fascinante, eu gosto muito. Tive a felicidade de conviver com ele, então, de algum jeito, eu ia em congressos, às vezes assistia algumas palestras, Quanto e tempo de casado, Vera? foram 32 anos de casado, e entre namoro e casamento, 35. Que legal. Que Então, foi demais. uma vida juntos, e foi muito bom ter convivido com ele Dois e com filhos, a um área. netinho. 2 filhos e um netinho, agora um netinho de 2 meses. Então foi uma vida bem, bem legal. Com certeza você é 50% geotécnica. 50% eu não digo, né, não Mas falo, é uma parte. Brinco, mas meu marido também, ele acompanhou a minha tese, né? E eu fiz sobre os prédios tortos de Santos, então é mó barato quando ele pega para falar sobre isso, ele é arquiteto, né? Ele fala, não, porque as argilas, então ele que acaba. bárbaro. E aproveitando o mestrado, eu fui aluna do Valdemar, né? Eu tive aula com ele lá na Poli. E eu lembro direitinho, assim, que eu brincava que eu nunca vi tanta conta com letra. É, Impressionante. Né? E aí ele fazia aquilo parecer tão simples. Então, enquanto ele estava na aula lá, era tudo, fazia todo sentido. Quando eu chegava em casa para estudar, eu para falava: pegar. Meu Deus, Não, o como é que eu Valdemar era começo? muito matemático. Ele tinha uma habilidade matemática espetacular, Sim, era extraordinário. fantástico. Inclusive, falando em matemática, você falou rapidamente da ida dele aos Estados Unidos para fazer o doutorado no MIT. E eu tenho uma surpresa para você, tá? Nós conseguimos resgatar um contato que foi professora do Valdemar no MIT, que é a professora Suzane Lacasse, que hoje reside na Noruega devido ao trabalho. Então vamos exibir aqui o vídeo que a Suzane Lacasse com muito carinho preparou para o professor Valdemar. Boa. Hello to everyone from Oslo in Norway, and thank you for looking at this video. My name is Susanne Lacasse, I am from NGI, and I was together with Valdemar at MIT. Remembering Valdemar is really a pleasure. What I remember from him? First, he was unbelievably talented. I was a professor at MIT teaching soil behavior and geotechnics in the laboratory and in the field. And here we have Valdemar, about 20 or 30 years old, trying to figure out the results of a laboratory test. And the next day in the field underneath the Kresge Auditorium doing hydraulic fracturing tests. Although preferring theories, Valdemar excelled in the laboratory. And he was always the top of the class in every single course he took. But also, Valdemar enjoyed life. A serious student, but with a twinkle in his eye, always smiling, always extremely polite. He loved to laugh. What I learned from Valdemar is to stay calm and take things as they come. Valdemar was a saved one. After the MIT days, we met in professional meetings, especially as SMGE. I always considered Valdemar as a friend. I could always ask him for technical insight, and he would share his experience and science. He was the perfect one to consult. So, thank you, Valdemar, for being a good engineer and a good friend. My greetings from Oslo. Vera, você trouxe
um exemplo aqui, além do exemplo do professor Valdemar, de que você foi aluna do Vitor de Mello, Carlos Souza Pinto, Faisal. Tanto eu quanto a Mari, que representamos uma geração mais jovem, não tivemos o privilégio de, por exemplo, ter aula com o professor Vitor de Mello, né? Vitor de Mello eu não peguei, mas só te interrompendo, desculpa. Carlos Pinto, Faisal Massad, os dois eu tive prazer de ter aula. O Eles Faisal foi eram meu orientador também. Que espetaculares, legal. né? É. E para você, como foi, por exemplo, a interação com o Valdemar na sala de aula? Porque também é um privilégio ter aula com o Valdemar, né? Olha, o Valdemar, ele era um professor excepcional. Primeiro porque ele tinha uma humildade muito grande. Ele não tinha nenhuma soberba de falar do seu conhecimento e falava de uma forma tão familiar, tão amistosa, que ninguém, eu penso, sentia algum constrangimento de fazer qualquer pergunta, por mais que parecesse uma pergunta impertinente, óbvia ou redundante. Ele fazia todo mundo sentir que a pergunta era procedente e que, se havia sido feita, ela merecia ser respondida. Isso não é uma qualidade comum. Eu acho que o Valdemar, ele. E eu estou falando isso não como esposa, estou falando isso como aluna. Eu tive muitos professores muito bons, mas o Valdemar era melhor que qualquer um deles. Assim, Que legal. ele foi muitas vezes homenageado, não sou só eu que acho isso, não. Ele foi muitas vezes homenageado na Escola Politécnica e por várias turmas inclusive a primeira turma dele. A primeira turma que ele foi professor, que ele era um garoto, tinha acabado de sair da escola, ele foi homenageado, ele foi professor homenageado. Por causa disso, porque ele tinha um conhecimento extraordinário, ele sempre teve muita seriedade na questão acadêmica, então as aulas dele eram profundamente preparadas, ele não repetia um curso. Ele se preparava, né? Ele se preparava a cada aula. Eu ficava impressionada, porque era todos os anos ele tinha aulas novas, exercícios novos, ele preparava aquela aula para aquela turma, ele via como que era o perfil da turma, quais eram as dificuldades daquela turma e ele preparava para aquela turma. Ele não tinha aula pré-preparada que ele ficava repetindo ao longo do tempo. Não existia isso. E isso dá um trabalho, não sei se vocês imaginam, mas dá um trabalho enorme. E ele tinha esse trabalho e com todo o prazer ele ia dar as aulas. E eu me arrisco a dizer que eu não conheci nenhum professor como ele, tão didático, tão acessível e tão capaz. E, no entanto, ele tinha uma simplicidade que era rara. Falando dessa simplicidade, Vera, isso é uma verdade. Além de eu ter tido aula com ele, eu também tive o prazer de trabalhar, assim, né? Eu trabalhei muitos anos na ZF, o Valdemar era grande amigo do Frederico Falconi, e ele nos ajudava com consultorias. Então, quando a gente tinha, né, alguns projetos um pouco mais complicados, mais elaborados, o Fred também sempre chamava para ter uma segunda opinião, obviamente, né? E aí eu lembro direitinho, assim, eu vou. Era muito simples, mas eu vou tentar resumir. Eu também novinha lá, né? Não tinha terminado o mestrado ainda, mas já estava lá. E aí calculei a minha parede de diafragma, calculei tudo, toda feliz que tinha calculado, cheio de tirante, momento e tudo. Achei que estava arrasando. Cheguei lá, achei que estava arrasando. Cheguei pra minha chefe, ela falou: Ah, e o levantamento hidráulico e tal? Você calculou? Eu. Aí, tipo, me deu um negócio, falei, meu Deus, não calculei. Aí eu lembro que eu tava subindo e o Valdemar tava lá na sala do Fred. Aí eu cheguei e falei, ih, Valdemar, dá uma olhadinha aqui. Acho que eu esqueci de calcular o negócio. E aí eu lembro até hoje que é o que eu conto pros meus alunos assim, era um terreno cheio de pedregulhos embaixo. E eu tava com medo daquela permeabilidade, porque era Claro, um terreno extremamente lógico. permeável. E aí ele olhou com toda a simplicidade, toda a paciência do mundo, ele olhou a pedregulhos, tinha os outros ensaios, é claro, ele olhou e falou assim, Mariana, olha só, tá cheio de pedregulhos aqui, mas você tem um material siltoso e no meio do é um pedregulho argiloso, enfim, ele se falou assim, tenta calcular isso daqui, em vez de usar essa permeabilidade que você está usando, use uma permeabilidade menor e veja se com a ficha que você colocou passa. Deve ser o suficiente. E aí aquilo caiu assim em mim como uma paz, porque aí eu fui lá, calculei, tinha dado lá minha ficha de 4, passou no palo.
Passou, eu cheguei para minha chefe, ó, Não, ó. Mariana, isso que você falou, eu acho que eu vou ressaltar, porque é isso. Ele muito capaz, muito inteligente, mas ele tinha uma forma de falar aquilo que para ele bateu o olho, ele já sabia, Aham. mas ele não falou, a forma como ele te falou Exato. não é uma coisa extraordinária? Não, maravilhoso. E aquilo Assim, acalma a alma, ele dá uma certeza exato. e foi maravilhoso, assim. E até hoje, e aí eu pego esse exemplo e conto para meus alunos e falo: "Ó, nunca esqueçam de calcular, né, o É, levantamento hidráulico, né, ou ruptura hidráulica, enfim, e sempre prestem atenção no material que você está trabalhando. Um é, pedregulho nem sempre é um pedregulho". é. Então, eu nunca mais esqueci disso e é muito fiquei até arrepiada aqui contando essa história para você, porque realmente me marcou muito e ele era simplesmente fantástico. E ele salvou, brincadeira, né? Salvou o meu projeto, porque eu não precisei refazer ou aumentar a ficha, o projeto deu certo, passou daquela Passou. forma. É. Mas o seu arrepio é legítimo. Eu também estou arrepiado aqui porque nós estamos, nós três aqui, mas eu acredito que o Valdemar está aqui também. É. Ele está no meu coração, no coração da Vera, no coração da Mari, no coração daqueles que nos prestigiam, né? E até aproveitando, diversos colegas fizeram alguns depoimentos e como você trouxe a ideia acadêmica, né? Eu não poderia deixar de trazer também aqui para o nosso estúdio o Márcio. Foi o melhor aluno do professor Valdemar, Vera? Você saberia dizer? Olha, o Valdemar não classificava os alunos, tá? Ai, graças a Deus. Tá? Eu que o diga. Não, eu sempre falo que eu só fui descobrir que o Valdemar tinha sido o primeiro lugar na Poli, e foi o primeiro lugar, até hoje é o primeiro lugar da Poli, muitos anos depois de casada. Jura? Muitos anos depois. Caramba! O meu sócio, o Orestes, ele ficou na diretoria da Poli, porque o professor Landi, ele foi diretor da Poli, e o Orestes ajudava ele lá. Uhum. E aí o Orestes me falou, eu já estava casada há um tempão. E eu cheguei para o Valdemar e falei assim: pô, Valdemar, você foi o primeiro aluno da Poli? Por que você não me fala uma coisa dessas? Ele falou assim: isso não tem a menor importância. Eu falei: tem Caramba! sim, se É eu a Olha, soubesse eu não simplicidade. casava. olha isso, tá vendo? Eu ia ficar com vergonha, porque, pô, né, assim. Então, assim, ele tinha essa coisa mesmo, essa simplicidade, essa. Ele não tinha essa noção do quanto ele era diferenciado e de quanto ele era brilhante, né? Realmente, acho que essa É um palavra ele não. gênio, um Ele gênio. era Ele um não gênio tinha? mesmo. Eu acho que ele sempre me disse que a inteligência era um dom de Deus, né, não era uma coisa para ele se orgulhar, era uma coisa para ele agradecer. Entendi. Então, assim, eu não lembro de forma nenhuma de ele classificar alunos. Para ele, todo aluno, por isso que eu não quero, não em demérito do Márcio e de nenhum outro aluno, para o Valdemar, todo aluno era um aluno importante, todos eles tinham capacidade de serem ótimos engenheiros, e se eles não entendessem alguma coisa, ele entendia que a responsabilidade era dele, que ele não tinha sido capaz de transmitir aquele conhecimento para aquele aluno. Então, ele procurava conhecer o aluno para entender a dificuldade do aluno e poder transmitir ao aluno da maneira que o aluno conseguisse entender. Então, isso é o jeito dele ser. Mas aproveitando que nós falamos um pouquinho do Márcio, né? Uma história bem interessante é que o Márcio, ele hoje trabalha na Odebrecht, justamente nessa área de confiabilidade, probabilidade. E nós trouxemos aqui um vídeo onde o Márcio, com muito carinho, também gravou em homenagem a esse tributo também que estamos fazendo ao Valdemar e nós vamos exibir. Olá a todos. Inicio agradecendo aqui mais uma vez a Vera e familiares do nosso saudoso Valdemar. Agradeço também ao Tiago, da Geotecnia Brasil. Parabenizo pela iniciativa. Bom, falar pelo professor, ou do professor Valdemar, é algo muito especial para mim, né? O Valdemar foi uma pessoa, eu digo pessoa, né? Porque a influência dele foi além da influência de um professor, de um pesquisador, né? O Valdemar se tornou um grande mentor intelectual para mim. Até hoje minha grande referência em termos técnicos, acadêmicos, de pesquisa, de conduta, de honestidade. E foi um privilégio ter sido orientado do professor Valdemar no mestrado, né, numa área em que ele é uma referência, eu diria, mundial, mas certamente dos maiores nomes da geotecnia brasileira, né, e das aplicações da probabilidade, riscos e decisões de geotecnia. E é com muita saudade que eu lembro do Valdemar, dos seus ensinamentos, enfim, né? O Valdemar
transformou aquilo que era uma paixão inicialmente para mim, egresso aí de lucros de engenharia, enfim, sempre interessado em questões de risco, incertezas, né? Ele transformou essa paixão na minha principal atividade profissional hoje, né? Eu atuo diariamente com essas questões e com conexão ou com aplicação disso na área de seguros, então isso, de certa forma, evidencia o tamanho da influência que o professor Valdemar teve na minha vida, enfim, né, me possibilitou construir uma carreira que eu reputo muito bem sucedida, enfim, muito honrado em poder ter tido a chance de ter estudado com o professor Valdemar. E até hoje eu me sinto um pouquinho, me penalizo um pouco, né? Porque para mim o Valdemar era um ídolo, né? Eu não me permiti me aproximar do Valdemar como ele mesmo estava disposto, né? O Valdemar não queria que eu fosse um fã, ele queria que eu fosse um amigo. E eu, nessa idolatria, não me aproximei o quanto eu gostaria. Então, me penalizo, mas de qualquer forma, eu ainda hoje tento mentalizar as contribuições do Valdemar, enfim, sempre com muito carinho e com essa proximidade que ele estava muito disposto a ter e que eu, infelizmente, nessa idolatria não tive, mas, de qualquer forma, eu agradeço muito assim os ensinamentos do Valdemar e a possibilidade de ter aprendido com ele e me tornar uma pessoa e um profissional melhor. Muito obrigado. Vera, falando um pouquinho agora, a gente falou da simplicidade dele, né, e do brilhantismo dele como profissional, e ele como pessoa, como que era o Valdemar nos momentos mais tranquilos? Ele estava o tempo todo, assim, com a cabeça funcionando ou não? Ele tinha um momento dele... Não, o Valdemar, ele é uma pessoa extremamente boa, né? Acho que se a gente for falar de alguma característica mais importante dele, acho que era o coração bom que ele sempre teve, e ele tinha sempre um sorriso. E esse sorriso dele fazia com que a vida ficasse leve. Então, em todas as situações as mais difíceis, ele tinha sempre um apoio muito grande, um apoio emocional muito grande, uma forma de apoiar emocionalmente as situações, e essa visão e essa tranquilidade, essa paz. Ele transmitia uma paz enorme, e com isso as pessoas em volta dele se sentiam acolhidas e sabiam que ali eles tinham um suporte. É uma pessoa formidável, assim, eu penso que eu não consigo imaginar o Valdemar tendo algum tipo de atitude desagradável ou que fosse agredir alguém, Uhum. né? É sempre um gentleman, né? Às vezes, Sempre todas as vezes que eu vi Valdemar, extremamente impecável. educado, extremamente gentil, Acessível, né, Vera? acessível, sempre disponível. Isso é uma coisa que o Valdemar, ele estava sempre disponível. Ele podia estar extremamente ocupado, a gente sabia que ele estava ocupado, mas se você precisasse dele, ele estava disponível. E ele estava ali para você, ele não estava ali pensando, não sei, não. Você precisa dele, você precisa conversar com ele estava ali para você, para te escutar e para te apoiar. Ele era extraordinário, realmente, como ser humano também, não só como professor. Além de ele ser professor e consultor, ele também presidiu a ABMS, que é a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos. E na tua visão, Vera, como é que ele conseguia gerenciar ao mesmo tempo todas essas atividades? Porque é um desafio também, né? Não, sim, primeiro ele trabalhava muito, né? Ele sempre com aquele jeito tranquilo, as pessoas achavam que ele estava sempre É tranquilo, que, verdade. né? Mas ele trabalhava muito, o Valdemar trabalhava muito. Ele não dormia antes das 2 da manhã. Isso Uau! era Caramba! assim, Todos os Era dias? todos os dias. Ele trabalhava muito. Então ele tinha essa coisa com o trabalho, essa paixão e essa responsabilidade. Ele era muito responsável em tudo que fazia. E ele se desdobrava, mas esse desdobramento implicava em menos horas de sono. Uhum. Não era assim, por milagre, nem por super Ou sorte, capacidade. né? Não, ele tinha 5% de inspiração e 95% de transpiração de verdade. Essa coisa de preparar as aulas, era uma pessoa extremamente responsável e perfeccionista com o que fazia, então tudo tinha que estar impecável, e isso exigia dele muita dedicação e muito tempo. E ele conseguia fazer isso porque trabalhava mais.
mais do que as outras pessoas trabalham, né? Não é que ele era superdotado nesse sentido de poder trabalhar menos e conseguir produzir mais. Não, eu acho que ele trabalhava muito e por isso ele conseguia fazer tudo. E até falando da BMS, nós queremos agradecer porque 2 ex-presidentes da BMS também prepararam aí com muito carinho um depoimento, o professor Susumu Niyama, que também presidiu a BMS Nacional, não é? E o professor Alberto Sayão. Então, vamos também aqui abrir esse espaço para que eles compartilhem um pouco. Inicialmente gostaria de agradecer esta oportunidade de poder participar deste momento importante. Cumprimento também ao Tiago, né? E agradeço por este convite que muito me honrou e que carrega um grande significado de lembrar um amigo muito, muito especial, que foi o Valdemar. A gente realmente não me lembro como é que começou a amizade, mas creio que foi em função de nossas inúmeras atividades da BMS, né? Onde não faltaram inúmeras dificuldades. E o Valdemar tinha um dom conciliador que facilitava, né, as soluções dentro da nossa entidade. E o destacou como um líder reconhecido nacional e internacionalmente. Como amigo e colega de especialidade, admirava muito a sua extrema competência técnica. Ele sabia como simplificar o complicado. Mas também confesso que me marcou muito, nos tempos mais recentes, a sua coragem inabalável, que hoje entendo, né, que esta força vinha de um grande amor e carinho que tinha pela sua família, em especial a você, Vera. Olá, Vera, olá, Tiago e demais amigos da BMS. Meu primeiro contato direto com o Valdemar foi nos 50 anos da BMS, durante o CEF 2000. E o Valdemar, num intervalo lá, me pediu para ser secretário-geral, porque ele ia montar uma diretoria para concorrer à BMS. Ele era o vice-presidente da gestão do Willy Lacerda. Eu recusei porque eu estava com viagem marcada para o pós-doutorado e eu ia passar pelo menos uns 6 meses. Para minha surpresa, o Valdemar disse que ia esperar, então, o meu retorno, porque eu seria, segundo ele, o ideal para o cargo. Na segunda experiência com ele, parecida, foi no ano 2004. Ele já era presidente e nós nos encontramos no Hotel Glória, aqui no Rio de Janeiro. Era o Simpósio de Landslides Internacional. Aí ele pediu para eu ser candidato à presidência da BMS na gestão seguinte à dele. Eu fiquei bastante surpreso e falei: Valdemar, por que eu? Eu sou muito novo ainda, eu acho que eu posso esperar uma outra ocasião. Por que você não chama o Arsênio, que é o seu vice-presidente, e ele talvez seja mais indicado que eu? Aí, para minha surpresa, o Valdemar deu uma risada e disse: Sayão, é por isso mesmo que eu quero que você seja o candidato, porque você não está pensando nisso. E se a pessoa começa a pensar nisso, aí já não serve mais para o cargo. Foi uma tremenda lição para mim e eu agradeço ao Valdemar por isso. O Valdemar me disse que ele achou que eu seria um bom candidato anos antes, quando o conselho da ABMS ia decidir o Congresso de 2006, Cobranseg. Muito bem. O último caso foi a nossa viagem para Margarita, na Venezuela, que aconteceu o Congresso Pan-Americano, onde, no voo, eu contei ao Valdemar a intenção de fazer a palestra Vitor de Mello Lecture e pedi para ele, troquei ideias sobre os regulamentos e sobre como seria para aprovar isso. Aí o Valdemar me ajudou muito em todos os detalhes e, finalmente, o Conselho da BMS aprovou a Vitor de Mello Lecture junto com o ESPG, Portugal. Pronto, então eu acho que eu queria fazer justiça. Quando fala na palestra Vitor de Mello, todo mundo pensa na minha gestão e o Valdemar foi coautor dessa proposta. Muito bem, pessoal, acho que são essas as principais
situações que eu queria relembrar. O Valdemar foi, para mim, o melhor professor que eu tive, não de engenharia geotécnica, mas professor de ABMS. E eu agradeço muito por ele. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Mas então, Vera, recentemente nós tivemos aí a oportunidade de celebrar, honrar o professor Valdemar no último CEF que ocorreu aqui em São Paulo, né, onde foi possível, com a tua anuência e a anuência dos teus filhos, instituirmos o prêmio Valdemar Rachis, que ocorrerá em caráter bienal. Então, hoje a Tecnia Brasil não imaginava ter essa resposta rápida de vocês, mas nós também gostaríamos de saber, né, Mari, como foi para a família receber esse convite? Olha, Tiago, ainda bem que você perguntou, porque eu tenho a oportunidade de te agradecer publicamente, né? Você ter dado essa alegria para nós. É uma felicidade enorme, porque perpetua o nome do Valdemar, eu acho que muito merecidamente de tudo que ele fez. E a gente poder ter um prêmio Valdemar Achiche, poder instituir isso para aqueles geotécnicos que têm um destaque na carreira, é uma alegria muito grande. Eu acho que ele deve estar feliz lá no céu, porque ele sempre valorizou muito aqueles profissionais que se dedicam, que conseguem fazer a diferença na área geotécnica, principalmente. Então, assim, eu tenho certeza que ele ficou feliz e a família ficou muito feliz, porque a gente percebe o seguinte: é uma vida de dedicação e deixou um legado, né? Quando as pessoas lembram do Valdemar, elas lembram com carinho, né? Elas lembram sempre lembram do sorriso dele, lembram de um apoio, que nem a Mariana falou, lembram de um momento que ele deu suporte. E essas situações, a gente recebe. Esse prêmio foi instituído, eu estava nos Estados Unidos a trabalho, eu recebi telefonemas, eu recebi Olha, que legal. WhatsApps, eu recebi comunicações de tanta gente expressando coisas que foram feitas pelo Valdemar para eles. Eu soube muita coisa que eu não sabia quando ele estava aqui, porque ele era essa pessoa simples. Ele não se locupletava com nada, ele não se vangloriava, ele não achava que fazia nada além do que ele devia fazer. E diga-se de passagem, Vera, a Mari é testemunha, que estávamos juntos, né? A Mari, que é uma parceira constante no Geotecnia Brasil, quando o André Rachiche subiu no palco para ler o depoimento que ele com muito carinho escreveu, foi muito emocionante. Foi. Foi algo que, na minha visão, vai ficar para a história. É mais um capítulo construído, né, em prol da geotecnia. Quando ele terminou, todos estávamos lá, levantamos, aplaudimos de pé, e a gente via que todo mundo que estava lá estava emocionado e feliz do nome do Valdemar tá sendo lembrado. Realmente foi muito bonito, foi muito legal. É pouco o que nós fizemos. Ele e tudo aquilo que ele representa, não só geotecnicamente, mas como referência de pessoa, pai de família, esposo. Se nós pudéssemos fazer muito mais, faríamos. Por isso que nós trouxemos você aqui para poder abraçar você, velho. Inclusive, Mari, não sei se você sabe, hoje é aniversário da Vera e ela largou tudo para vir nos visitar, viu? Vera, aproveitando que é seu aniversário, a gente comprou Ah, não, poxa vida. Ah, vocês não uma podiam pequena fazer isso. lembrancinha para Ai, meu você. Deus, É com muito obrigada. carinho, tá? Muito Olha. obrigada por ter vindo aqui, ter conversado com a Ai, ainda gente. chocolate, eu adoro chocolate. Ai, que bom! Mas, ó, Muito obrigada. antes da Vera desfrutar dos doces, né? Não poderíamos deixar de exibir também um depoimento do Eugênio Pabst, já que ele foi o primeiro a ganhar esse prêmio. E à medida que o tempo passar, Vera, pode ter certeza que não vai ser tão simples escolher a pessoa, porque o nome do prêmio já coloca o sarrafo lá em cima, É. né? Mas então o Eugênio, ele preparou também um vídeo e vai exibir aqui um pouco do convívio que ele teve com o Valdemar. Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre o professor Valdemar Achiche, amigo, sócio, e compartilhar também um pouco da vivência que eu tive com ele nesses anos todos. Como aluno, eu tive o privilégio de aprender com ele dentro da sala de aula, que se iniciou em 1983,
E não era só sobre engenharia, ele mostrava com cada exemplo, cada ensinamento, a importância da ética, da responsabilidade e da seriedade no que a gente faz. A retidão de tudo que se escreve era super importante para o Valdemar e se tornou para nós também um grande aprendizado. Ele tinha uma forma muito generosa de ensinar, mas ao mesmo tempo era muito, muito exigente. Isso me marcou muito. Um excelente professor, não tem dúvida nenhuma, dos melhores que eu já tive na vida. Depois, a vida me deu a oportunidade de estar mais próximo dele quando começamos a trabalhar juntos na geotecnia e acabamos nos tornando sócios na empresa criada por ele, que chama-se Interact, a qual eu mantenho até hoje, fazendo 40 anos esse ano. Que num gesto de altruísmo, quando ele resolveu voltar para a Escola Politécnica em período integral, ele deixou a empresa conosco, né? Que foi para mim também um outro fato marcante na minha vida. E aí eu pude conhecer não só o professor, mas o ser humano incrível, parceiro, sempre disposto a orientar e a compartilhar os conhecimentos que ele tinha, a orientar. Esse convívio foi simplesmente transformador, porque eu aprendi muito com mais do que só a técnica. Aprendi valores, mais do que eu sempre tive na minha educação familiar. Aprendi postura, aprendi equilíbrio emocional em horas difíceis. Ele era um cara que tinha um equilíbrio emocional muito grande. Aprendi a olhar a engenharia como uma missão a ser cumprida mesmo, né? Por isso receber agora esse primeiro prêmio Valdemar Achiche tem um significado muito especial para mim. Não é apenas o reconhecimento profissional que esse prêmio me ofereceu, é também uma forma de homenagear alguém que foi tão importante na minha trajetória e que deixou um legado gigante para todos nós, não só para mim. Eu recebo esse prêmio com gratidão, com responsabilidade de seguir em frente, honrando tudo o que aprendi com ele. Vera, aproveitando, saindo um pouquinho da esfera geotécnica, porque eu e a Maria fomos combinados, né, Maria, de também explorar um pouquinho disso, quem era o Valdemar também fora da geotecnia, né? Valdemar, ele apreciava a música, gostava de viajar, era filósofo. Fala um pouquinho para nós desse Valdemar Achiche, sem ser professor. O Valdemar era um companheiro formidável, né? Ele gostava demais de música erudita. Eu tive o prazer de conhecer a música erudita através do Valdemar. Fiz ele passar por algumas vergonhas, por exemplo, a primeira vez que a gente foi, eu dormi na apresentação de uma orquestra ótima, excepcional, e tal, mas aquilo foi uma canção de ninar para mim. E ele muito elegantemente, né? Quando eu percebi que eu tinha dormido, eu percebi porque o pessoal começou a aplaudir, eu acordei. Eu falei, Valdemar, desculpe, viu? Eu acho que eu dormi. E eu tinha uma certa formalidade, pô, ele tinha sido meu professor, né? Então eu tinha, assim, aquela educação também com ele. Ele falou assim, não, eu entendo perfeitamente, música erudita, ela tem esse poder de acalmar as pessoas, isso pode levar ao sono. Nossa, Não, eu super gentil. Como ele é Maravilhoso. gentil, maravilhoso, ele é demais. E gostava de... Era um companheiro para pau para qualquer obra de diversão também. Então, assim, era a música, que era a grande paixão. Eu também adoro música, mas era viagens, a gente gostava de viajar. teve Quando alguma ele... viagem que mais marcou vocês? Ai, é difícil. Nós tivemos muitas viagens espetaculares, assim. A gente aproveitava, por exemplo, os congressos para esticar um pouquinho as viagens. E eu acho que são viagens, as que me marcaram, talvez não tenham sido as que mais o marcou. Mas para mim, por exemplo, Egito foi uma viagem que houve um congresso no Egito. Naquela ocasião, o organizador do congresso era o ministro da Cultura. E a gente teve um jantar de congresso que foi espetacular, ao ar livre, com todas as danças árabes sendo reproduzidas num palco. E o Egito era um grande sonho para mim. Mas tivemos viagens, outras viagens também notáveis. E talvez, assim, uma das mais interessantes foi nos congressos de educação para geotecnia, porque Valdemar tinha várias facetas. Por exemplo, mesmo com o Eugênio, eles desenvolveram o estável,
que foi o primeiro programa que eu me lembre, o primeiro programa nacional Não é que pela de Interact. estabilidade, exatamente, estabilidade de taludes. Uhum. O Valdemar, quando veio para o Brasil do MIT, ele teve dentro da Escola Politécnica, ele já conhecia muito bem programação de microcomputadores, e nós estávamos começando a ter microcomputadores brasileiros, porque o, o Estado brasileiro era fechado, então a Uhum. gente tinha que desenvolver aqui, o Itaú e a Prológica desenvolveram microcomputadores que foram colocados na escola. Eu fui uma das primeiras monitoras, aliás, eu fui a primeira monitora, depois a gente teve mais 3 alunos que fizeram isso, e o Valdemar era um dos orientadores para isso, e ele trabalhou em programação, o que não era uma coisa, na época, não era uma coisa fácil de encontrar no Brasil, um Uhum. programador. Então, ele teve esse lado também de fazer programação, de trabalhar com risco e estatística, em engenharia, o que também não era uma coisa Sim. comum Não, até para a hoje, época foi né? impressionante, Não, né? e até hoje, Tiago, se você pensar, Sim, a engenharia, a probabilística de engenharia, você sabe que ela é muito mais determinística ainda. com certeza. Então, assim, essa análise de risco, de estatística, etc., que era a parte matemática do Valdemar, mas ligada com a engenharia, também era uma coisa extraordinária. E a gente teve essa outra faceta que era o ensino na geotecnia. Então, nós tivemos congressos de ensino na geotecnia, e um deles foi na Romênia, que é um país ainda muito pobre, muito sofrido, né? E nós tivemos uma experiência formidável nessa viagem, que foi uma geotécnica que tinha fugido da Romênia, tinha ido para a Austrália, e que estava voltando para a Romênia pela primeira vez desde que ela tinha partido. Uau. E ela trabalhou no congresso, e a gente fez um pequeno passeio depois do congresso, que era, sei lá, 4, 5 dias, no interior da Romênia. A Romênia é pobre, então a gente tinha que ficar em mosteiros, porque não tinha hotel nos lugares que a gente ia. E ela foi conosco, ela e mais um casal. E a felicidade dela, assim, de chegar nos lugares, reconhecer os lugares da infância, ir lá e pegar um alimento. Ela comprou queijos para nós experimentarmos. Foi uma experiência muito, muito, muito interessante para a gente. Talvez tenha sido uma das mais marcantes para o Valdemar, Imagino. porque ele viu, né, aquela mulher geotécnica tendo que sair, fugida do país, Para ir conseguir para a trabalhar. Austrália, e aí a emoção dela voltar, dela poder mostrar o que ela tinha desenvolvido na Austrália, na terra dela, e mostrar para nós também as belezas da terra dela. Tudo aquilo para a gente foi muito especial e eu acho que talvez para ele tenha sido a viagem mais marcante, acho. Vera, eu contei, né, a história do Valdemar. Lembrei também que, além dessa que eu conto para meus alunos, tem um e-mail dele também, relacionado depois a um assunto que a gente ficou conversando. E aí eu lembro que ele mandou esse e-mail, e aí esse e-mail virou uma referência. E aí toda vez que a gente tinha que falar sobre esse assunto, o e-mail do Valdemar. Aí a gente já lembrei disso também. E, delícia. claro, falando sobre isso, eu não poderia deixar de agradecer o Frederico Falcone, né, com quem eu trabalhei aí. Fred, muito obrigada. Há quase 15 anos, e graças a essa grande escola que eu tive, que eu pude conviver com pessoas brilhantes como o Valdemar. E o Fred, eu sei que era muito amigo do Valdemar, gostava muito dele. Ele também deixou aqui uma mensagem, a gente podia passar agora, né? Sim, Eu conheci o Valdemar pelas mãos de um outro amigo, Arsênio Negro, em 1992, quando ele assumiu a presidência do Núcleo Regional de São Paulo. Desde o começo, o Valdemar foi uma pessoa extremamente afável, legal, gentil comigo, né? E a gente sempre pôde trabalhar junto, embora houvesse uma diferença bastante grande, né? Mas a gente pôde trabalhar sempre junto, sempre em prol da associação. Depois, em 96, quando a gente editou e lançou aquele livro Fundações Teoria e Prática, que só saiu porque o Valdemar, quando abraçou a ideia, a formação do livro foi adiante. Então, sempre foi um prazer, um privilégio, uma coisa muito importante para mim ter esse conhecimento e esse trabalho junto do Valdemar. Mais do que trabalhar junto na associação, o Valdemar foi para mim um mentor, um consultor e um amigo que sempre
estava de braços abertos para me receber nas dificuldades, tanto técnicas quanto pessoais. Eu tive o prazer e o privilégio de poder compartilhar dele, da família dele, da Vera, da Paula e do André, momentos agradabilíssimos em que a gente viajou algumas vezes juntos, e foi muito gostoso, sempre foi proveitoso e agradável todos esses encontros, né? Fora essa parte pessoal, na parte profissional, o Valdemar sempre foi extremamente zeloso, extremamente gentil e extremamente cuidadoso com todos os projetos que nós fizemos juntos. Então, para mim, foi um privilégio, um prazer e uma enorme satisfação ter podido participar e ter podido ter ele como amigo durante todos esses anos. Então, para mim, é uma honra poder lembrar e fazer jus à memória do Valdemar. Eu sei do carinho que vocês estão tendo para fazer esse podcast para ele, mas a memória dele acho que precisa ser preservada e lembrada sempre por aqueles que foram seus amigos em vida e que guardam com carinho a memória dele. Vera, aproveitando aí o gancho, né? Conta um pouquinho para nós aí dessa amizade do Fred com o Valdemar. Olha, o Fred era um irmão para o Valdemar e nos apoiou profundamente na doença também, né? Que é um momento que eu acho que marca para o paciente e para a família, né? De uma forma muito intensa. Então, assim, eram grandes companheiros com Arsênio, né? Também. Eram os três inseparáveis, a gente Uhum. saía sempre e ambos foram muito presentes e nos ajudam até hoje, a família, nós continuamos amigos. Legal. Eu só posso agradecer aos dois esse companheirismo, essa amizade profissional e pessoal, né? Assim, amigos de irmãos. Aproveitando o ensejo, né? Você viu aqui que o que não falta são depoimentos, né? O que reitera a ideia do quanto o Valdemar era querido e é no nosso meio. E teve mais um ex-presidente da BMS que não poupou cerimônia. E ele não pôde fazer a gravação, mas ele fez uma carta e eu vou ler aqui para vocês, tá? É uma carta do Arsênio Negro Júnior. Foram décadas de convívio com Valdemar. Entramos na Poli no conturbado 1968, ano de protestos e manifestações estudantis, mas foi nos últimos 40 anos que estivemos mais próximos. A convivência maior veio após concluir os doutorados no exterior. Tanto o Arsênio quanto o Valdemar estudaram fora, né? Como sócio ativo da BGE, fui levado à BMS por Jaime Guzmão, à época representante da BGE no Nordeste, além de destacado membro do conselho diretor da BMS. Tal como o Guzmão fez comigo, estimulei e consegui que o Valdemar se envolvesse na direção da BMS. Sempre se disse grato a mim por isso. Fez uma carreira associativa exemplar, como tudo o que fazia. Valdemar foi professor excepcional. Sou testemunha disto, pois conseguiu me iniciar no uso prático de probabilidade na engenharia geotécnica, fazendo que superasse medos atávicos. O Arsênio tem um vernáculo muito forte, né? Aprendendo com ele um pouco de retroanálise probabilística, conseguimos mostrar que o K0 do Décio Cascalho bem graduado de Santiago do Chile era superior ao K0 fornecido por Jack, indicando condições pré-adensadas e propiciando significantes otimizações de projeto de túneis para expansão de sistema de metrô local. Ensino era a sua genuína paixão, e a ele se dedicava a ela à perfeição. O perfeccionismo se estendia a toda atividade profissional e acadêmica. Valdemar foi ímpar na retidão, na delicadeza e na elegância com que tratava seus pares. Um exemplo de profissional e pessoa. Ele me presenteou de várias formas. Um dos últimos mimos que me deu, já doente, foi uma gravação dele dedilhando piano. Contei que estava preparando uma playlist com canções americanas. Daí me enviou sua versão de Smile, uma pérola.
A amizade, o desprendimento, a lealdade que me ofereceu nos longos de tantos anos de convívio. São 3 anos que convivo com ele na memória, Arsênio Negro Júnior. Emocionante, né? Que É lindo. bonito, que Muito bonito. emocionante. Lindo. Ressaltando de novo, né? A delicadeza, a Delicadeza, elegância. elegância. Fico muito feliz, assim, que a percepção, né, é comum. É comum. É. Porque é essa pessoa maravilhosa assim, com todo mundo. Mas, Vera, considerando que você teve aí o privilégio, né, de ter o Valdemar como professor, esposo, pai dos teus filhos, hoje a gente poderia fazer um fechamento diferente, Mari. Que conselho você dá para o jovem, não só que quer seguir uma carreira geotécnica, mas quer também construir uma história, um legado como ser humano, como profissional, da mesma forma que o Valdemar foi? Olha, eu penso que o Valdemar te falava uma coisa que eu acho que não era dele, tá? Era uma frase de um filósofo, mas que eu acho muito verdade, que a gente tem que escolher o que a gente vai amar e amar aquilo que a gente escolheu. Na vida a gente tem muitas vocações, né? Muitas diferentes vocações e diferentes desejos. Mas a gente tenta escolher aquilo que a gente gosta mais e a gente se dedicar àquilo que a gente gosta, porque tudo aquilo para qual a gente se dedica, ela apresenta um retorno. Se a gente tentar espalhar os nossos interesses entre as diferentes vocações que a gente pode se perder nesse caminho. Então, o que eu digo para o jovem é: se você gosta, e particularmente o engenheiro civil geotécnico, né? Se você gosta de geotecnia, você tem que se dedicar, porque o conhecimento é construído também pela dedicação. E essa dedicação vai te levar ao êxito. Esse êxito pode se traduzir de diversas formas. Quer dizer, quando o Arsênio fala que a partir de uma visão se conseguiu fazer túneis de uma forma mais eficiente, mais econômica, quando a Mariana fala dos problemas de drenagem que o Valdemar enxergou, o que é isso? Isso é dedicação, é estudo. E esses resultados não importam que eles não sejam publicamente reconhecidos. Interessa o que você está contribuindo para aquele mundo, para aquela sociedade que você está vivendo. Você está retribuindo ao mundo com o seu conhecimento. Isso que traz realização para uma pessoa, isso que traz felicidade no que se faz. E o que eu posso dizer para vocês é isso: dediquem-se. Essa dedicação, esse estudo, vai retornar para vocês em forma de realização e alegria. Alegria de estar podendo contribuir com o mundo que vocês vivem, de uma forma que não importa, não vai sair no jornal, não tem publicidade. Mas você sabe o que você contribuiu, o que você melhorou dentro daquilo que você pôde fazer com o seu conhecimento. Eu acho que isso é ser feliz, é se realizar na vida. É isso que eu recomendo a todos vocês. Caramba, belo. Muito obrigada, Vera. Eu que Muito obrigada agradeço, viu? mesmo pela sua simpatia, pela sua disponibilidade em falar do Valdemar e por nos permitir aqui, né, trazer um pouquinho. Fiquei arrepiada, lógico. Muito obrigada, Thiago, por Obrigada. também me deixar fazer parte desse Tamo junto, Mari. pedacinho dessa homenagem a Valdemar. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez, feliz aniversário. Que Deus te dê muitos anos de vida. Com muita alegria que tivemos você aqui conosco hoje, que hajam outras oportunidades. Inclusive, hoje eu fiquei sabendo, Mari, que ela vai fazer uma moqueca de camarão Uau! Baiana. baiana. Então não posso nem demorar muito aqui, porque eu não vou perder essa oportunidade. Grande abraço, pessoal. Até Obrigada, Tchau, mais. viu? gente. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada.